vocês? Meu nome é Etienne e eu, juntamente com Matheus Donato e Lucas Garden, estamos aqui para falar sobre gerenciamento de conflitos. Nosso trabalho é baseado no livro Desenvolvendo Habilidades para a Gestão de David Wetten. Você sabia que a autogestão pode levar uma empresa ao fracasso por não estar atenta aos conflitos internos existentes? Vemos ao longo da história que empresas com histórico de fracassos empresariais apresentam ausência de discordância que é visto frequentemente pelos gerentes como um bom sinal de liderança. Mas, na verdade, é um indicador importante de que estão fora de contato com mudanças significativas no mercado. Hoje, vamos mudar o nosso ponto de vista e perceber que o conflito interpessoal é uma parte essencial e onipresente na vida organizacional. A variabilidade humana traz uma heterogeneidade de ideias que faz a empresa crescer e geralmente contribui positivamente para um ambiente externo competitivo. Do conflito vem a força vital de organizações vibrantes, progressistas e estimulantes. Ele desperta a criatividade e estimula a inovação e incentivo ao aprimoramento pessoal. Porém, quando o conflito não é bem administrado, acontece consequências prejudiciais. Mas cai para nós, né? Isso não vamos ver acontecer aqui. Porque o objetivo nesta apresentação é mostrar a você como extrair soluções ideais na mente conflitantes e aprender a conviver com as diferenças. Vamos lá? Os gestores precisam entender que os conflitos têm as suas particularidades. Então, cabe ter atenção e sensibilidade para resolvê-los de forma eficaz. A essência da gestão de conflitos é resolver os conflitos intensos e que são carregados de emoção. Seguiremos a apresentação para conhecer as tendências e as demais maneiras de lidar com os determinados diferentes conflitos. A seguir, podemos observar que há tendências comportamentais de acordo com o tipo de conflito. Nesta tabela, vemos que a abordagem do problema tem a tendência de ser adequada a condições que a situação está submetida. Por exemplo, se a questão for de muita importância, os gestores tendem a agir de forma forçosa e mostrar um baixo grau de comodismo, mas se esse mesmo gestor quiser preservar o relacionamento no conflito, ele tende a ser menos forçoso e autoritário e mostrar um grau de comodismo muito alto para acomodar todas as pessoas envolvidas neste conflito. Como visualizar o mérito do seu problema? No geral, essa identificação ela passa por saber visualizar o próprio mérito mesmo do problema e não colocar o próximo como esse possível aborrecimento, como se fosse a persona do aborrecimento. É preciso expor o problema, não a pessoa em si. Para esse tipo de abordagem, vamos falar dos 3 elementos importantes para ter na nossa conversa para melhorar a nossa comunicação. O livro denomina ela como declaração de problemas. Funciona assim. Primeiro, descreva os comportamentos, fatos específicos que representam o problema. Em segundo lugar, descreva as consequências específicas e facilmente observáveis desse comportamento, o que aconteceu, o que ocorreu depois desse fato. E por fim, descreva os sentimentos que você tem quando se depara com um problema, ou seja, como isso está te afetando. Desta maneira, terá uma identificação completa do seu problema e poderá gerenciar o conflito de maneira saudável, ao conhecer bem o comportamento, as consequências e os sentimentos que causaram depois de um fato ocorrido. Vamos ver agora um exemplo prático para que nós possamos entender melhor como isso funciona, esse exemplo de abordagem XYZ. Eu começo, por exemplo, eu estou querendo falar sobre uma DR, como mostra aqui na foto do casal. Fala assim, João, fico chateada. Então eu estou mostrando os meus sentimentos para o João. Daí eu posso continuar e falar, quando você faz piada na frente de outras pessoas. Então isso é o fato que ocorreu, eu narrei o que aconteceu, ou seja, o comportamento. Aí agora eu vou falar para ele sobre as consequências. Sabe, João, quando você faz isso eu fico tão irritada
que me pego falando de suas falhas para me vingar. Então, eu finalizei falando para ele as consequências que os atos deles gerou em mim. Então, é legal que a gente tenha, né, numa discussão, para que seja uma discussão saudável, esses três elementos: o fato, a consequência e como eu me sinto, os sentimentos. Outra maneira de gerar a solução para o conflito é o método de identificação pessoal. Peço aos conflitantes para compartilhar 2 pontos em comum entre eles. Isso fará com que haja um momento de empatia. Outro método é da transformação de reclamações. Você funciona assim: você pode ir do geral para o específico quando pergunta a alguém, por exemplo: você conseguiria me dar um exemplo da sua reclamação? Daí você consegue ir de uma reclamação geral para uma específica para melhor tratá-la. Quando você não entender como a pessoa chegou a determinada conclusão, você pode pedir ajuda para entender. Assim você sairá do avaliativo, ou seja, do que você acha que é, para a descrição mesmo do conflito. Podemos citar motivos que estamos sendo julgados e pedir, por exemplo, que o interlocutor diga ações que levaram a acreditar que eu fiz determinada ação. Você consegue perceber que tomar essa postura faz com que os relacionamentos e as reclamações elas sejam resolvidas de maneira mais assertiva? O mediador tem um papel de extrema importância numa organização. Ele precisa controlar e gerenciar as relações humanas em possíveis conflitos. O mediador deverá propor uma abordagem para a solução para ambas as partes. Para que não haja equívocos por parte dele, é aconselhável que o mesmo mantenha uma postura neutra e imparcial em relação à disputa, adotando assim o formato para mediação de conflitos. O trabalho dele é descobrir onde os interesses se encontram e onde eles estão em conflitos, porque para as partes isso não está claro. O conflito é um tema bem controverso, pois normalmente é entendido como algo genuinamente ruim, por enquanto a noção de que devemos nos dar bem e ser amigável com todos. Agora nós vamos para o próximo slide e ver como não ser um bom mediador. Primeiro ponto, fique batendo perna, fazendo bastante expressões faciais para mostrar tanto a aprovação como a negativa de uma determinada parte. No terceiro ponto, diga que você não deveria estar falando sobre esse tipo de coisa. Por que você não pode falar isso ali? Então você está mostrando uma pessoalidade. Quarto, não deixe as partes expressarem suas emoções e os reprima. 5. Sugira que todos estão errados menos você. Se esquive do problema dizendo que talvez você não seja a pessoa mais adequada para resolver o problema. Conduza a situação para que você, mediador, se torne uma vítima. Minimize o problema dos outros, corte o assunto, expresse bem o descontentamento de estar lidando com esse conflito. Assim você se tornará um péssimo mediador. Por aqui nós chegamos ao fim e esperamos ter atendido o objetivo de mostrar a vocês algumas maneiras eficazes de gerenciar o conflito. Nós agradecemos a atenção e esperamos vê-los numa próxima oportunidade. Obrigada!